essa coisa mais chique aqui. Nós, da Casa Espírita Joana de Ângeles, queremos agradecer essa oportunidade de nos reunirmos aqui e conversarmos um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje eu vou conversar sobre a origem do sofrimento. Conta a história que Inácio de Antioquia era um cristão. Aquele cristão do período primitivo. E ele, juntamente com outros cristãos, ele foi preso. E ficaram aguardando, o momento em que seriam levados ao circo, à arena, para serem devorados pelas feras. Durante uma semana, Inácio de Antioquia ficou consolando seus companheiros, falando de Jesus, das suas bem-aventuranças. E aquela semana passou e veio o momento derradeiro, em que Inácio e os seus companheiros de fé iriam dar o seu testemunho do amor ao Cristo. O circo estava lotado, as pessoas estavam eufóricas, aguardavam aquele momento. As feras, uma semana, não receberam o alimento. Estavam famintas. E para aumentar a fome daquelas feras, foi colocado pedaços de carnes naquela arena. E lá foram os cristãos para dar o seu testemunho de amor a Jesus. E as feras começaram a atacar um outro. E Inácio de Antioquia ficou esperando o momento em que uma pata de um leão rasgasse seus músculos, suas peles, e devorasse as suas carnes. Inácio aguardou. Olhou ao seu redor. Todos estavam mortos, pedaços de corpos, carnes jogadas ao chão. E ele havia sido poupado, estava vivo. E as feras estavam todas já saciadas, alimentadas. E Inácio olhou e perguntou: mas por que eu? Por que eu não fui devorado? Por que eu fui poupado? Ele ficou se perguntando isso. Por que eu não fui devorado? Por que eu fui poupado? E naquele momento, ele teve uma visão psíquica de um anjo, espírito amigo. E o espírito disse assim para ele: Inácio, morrer aqui é muito fácil. É uma morte rápida. Mas para aqueles que amam, para aquele que ama realmente Jesus, como você ama e que é fiel a Ele, você merece algo mais penoso. Você irá sofrer. As pessoas vão falar de você. E você vai ter que dar o seu testemunho de fé, de amor ao Cristo. As pessoas não irão compreender você. E foi o que aconteceu. As pessoas começaram a falar. Inácio deve ter oferecido alguma oferenda, algumas coisas aos deuses de Roma, pois ele foi poupado. Inácio não se defendeu, porque Inácio não tinha tempo a perder em sua defesa. Ele era o trabalhador do Cristo. Ele ficou quieto. Ele continuou fiel ao Cristo. Ele não se justificou, porque ele não precisava se justificar a ninguém. Só devia justificar-se a Jesus. E ele continuou o seu trabalho, divulgando os ensinamentos do Cristo. Foi um dos seus seguidores mais fiéis, mais conhecido
Inácio de Loyola. De Loyola não, de Antioquia, desculpa. Ele fez, né, a sua parte. E nós? Como que nós entendemos, nós compreendemos o sofrimento? Quando o sofrimento vem em nossa vida, qual é a nossa atitude perante aos nossos sofrimentos? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, que está colocado no livro, né? Do livro da Plenitude, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, e o espírito é da Joana de Ângeles. O sofrimento é visto como um adversário. Por quê? Por que é um adversário em nossas vidas? Nós começamos a lutar contra o sofrimento. É um inimigo que está se aproximando, está chegando em nossa vida, e nós vemos o sofrimento como um adversário. Algo de ruim. Nós temos o entendimento disso. Nós passamos a nossa vida, quando a gente pensa nos sofrimentos que podem, né, aparecer em nossa vida, nós vemos como um adversário. Mas o sofrimento nós vamos entender hoje que não é bem isso. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Por que todos perseguem essa meta? Porque querem aproveitar a vida. Querem gozar a vida. Então eu não quero sofrer. Porque o sofrimento vai fazer com que eu pare, tenha que pensar, tenha que meditar, e eu não quero sofrer. Então nós tentamos, né, passar a vida sem nenhum sofrimento. Porque quando eu sofro, não posso mais aproveitar, não posso gozar dos prazeres terrenos. O sofrimento tem sido considerado um castigo ou vingança divina. Por quê? O sofrimento tem sido visto como isso, uma vingança, um castigo divino. Na psicologia espírita, Joana de Ângeles fala a respeito que nós trazemos isso atávico dentro de nós, de outras encarnações. Deus castiga, Deus pune. Até falamos para as crianças, Jesus está bravo lá no céu, que hoje tem, né, trovoadas. Nós falamos a respeito disso, algo dentro de nós, que nós trazemos de outras encarnações. Só que a doutrina espírita, ela está tentando propor outra visão diante do sofrimento. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Ele não castiga. Nós vamos encontrar na mitologia os deuses se vingando, castigando dos seus súditos. As próprias filosofias, as doutrinas, nos falam a respeito do castigo. Por isso que as pessoas fazem promessa, fazem oferenda, flagelos, para se libertar desse castigo divino. Então nós trazemos dentro de nós esse Deus que castiga, que pune. Esse Deus que foi trazido lá no Velho Testamento por Moisés, que precisava, né, daquele povo ainda muito truculento que ele retirou, né, do Egito. Ele precisava apresentar para aquele povo um Deus que castiga. E nós que estivemos lá e continuamos, né, aqui hoje, ainda trazemos dentro de nós esse Deus que castiga. A dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, a dor não é algo que uma punição. Nós envelhecemos. Os órgãos físicos vão perecendo. E nós temos que morrer um dia. Imaginou ficar para sempre aqui? A Dercy Gonçalves, aquela senhora lá que acabou morrendo com 100 e poucos anos, chegou um momento e disse, eu estou cansada de viver. Iria ser, né? Imagina que chato. Que bom que a gente morre. Divaldo fala, eu quero morrer e voltar logo. E volta com toda a energia, aquela infância, né? Aquela adolescência, juventude. Então a gente tem que pensar a respeito disso. Nós vamos envelhecer. E faz parte da vida envelhecer. Todo esforço para abrandar o sofrimento sem a remoção das causas não logrará senão paliativos e adiantamento. Então eu tento abrandar um sofrimento aqui, né? Eu estou com um probleminha aqui no estômago, eu faço um tratamento melhor. Daí aparece um probleminha na coluna, eu faço um tratamento melhor. E vai aparecendo. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um sofrimento aqui, um sofrimento ali. Mas eu não vou na raiz, na causa do sofrimento. E qual é a causa do sofrimento? Somos nós, espíritos imortais. A causa está dentro de nós.
As doenças, 90% das doenças são psicossomáticas. São ódio, ressentimento, aquilo que nós não trabalhamos, que acaba aparecendo no nosso corpo físico. Se a gente come demais, o que acontece? Dá uma dor de estômago. Está ali, é consequência. Então, nós temos que ir lá na raiz do problema. E o problema somos nós mesmos, não as pessoas que nos rodeiam, ou a sociedade. Então, o sofrimento está aqui dentro de nós e nós temos que trabalhar esse sofrimento. O sofrimento deve ser considerado uma doença da alma, que se atém às sensações e opta pelas ações que produzem desequilíbrio. Então, nós se atemos às sensações, os prazeres, vamos gozar, vamos aproveitar. Isso acaba nos desarmonizando emocionalmente, psiquicamente, nós ficamos desarmonizados. E abrimos espaço para a invasão de micróbios, bactérias, vírus, e nós acabamos ficando doentes. São as noitadas, são os abusos de todas as formas, de todas as maneiras. Mas por quê? Ele é uma doença da nossa alma, que nós optamos pelo sofrimento, pelo nosso modo de ser e de agir. Ah, mas tal pessoa me magoou, eu estou ressentida com ela. Mas o que eu fiz para ela? Ah, eu não lembro. Tá, eu posso não ter feito para ela, mas fiz para outra pessoa, ela só foi um instrumento do meu sofrimento. Posso ter feito na outra vida, na outra encarnação, com certeza eu fiz, eu só estou recebendo, Não existe injustiça existe, não existe injustiçados. É uma injustiça, mas eu não estou sendo injustiçada. Pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constitui a eleição de cada criatura. Puxa vida, eu estou escolhendo o meu sofrimento, nós escolhemos o nosso sofrimento. Que maravilha é essa doutrina da fé raciocinada que é o Espiritismo, trazido por Kardec, codificado por Allan Kardec, porque traz entendimento, a compreensão, o porquê da dor, o porquê do sofrimento. E nós elegemos o sofrimento em nossas vidas. E agora nós temos a opção, porque estamos conhecendo a doutrina espírita para trilhar outro caminho, que não é o caminho do sofrimento, não é o caminho da dor. Então, nós elegemos o nosso sofrimento. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes. Então, eu posso fugir do sofrimento, eu posso tentar escamotear, eu posso tentar anestesiar. Tá na moda agora, Tá na moda não, que as pessoas estão deprimidas, depressão. O que acontece com a depressão? Vamos tomar, vamos anestesiar, vamos fugir do sofrimento, tomar o antidepressivo. É claro que o antidepressivo é importante, mas vamos fazer algo mais, ir na raiz do problema, fazer o tratamento espírita, procurar um psicólogo, fazer um estudo na casa espírita, entendeu? Nós temos que ver o que tem dentro de nós, por que esse problema tão grave. A depressão ela é o mal do século. Aí, como consequência, vem o suicídio, que é uma coisa terrível que está acontecendo. Mas então, por que eu sou assim? Por que eu sinto tanta tristeza? Eu não vejo sentido na minha vida? Tem um motivo. E nós temos que compreender. E essa doença está dentro de nós. Então, o antidepressivo, eu vou ter que me encontrar comigo mesmo. E esse é o momento que nós temos. Nós estamos aqui na carne, temos essa oportunidade. Temos, como eu volto a dizer, a casa espírita, os estudos espíritas. Temos, se não temos possibilidades financeiras de fazer o tratamento com a psicóloga, vamos buscar um tratamento na casa espírita mesmo. Essa é a proposta. A dor e rebeldia ampliam o sofrimento. O que eu fiz para Deus? Eu estou com raiva da sociedade, das pessoas. Eu vou ampliar o meu sofrimento se eu ficar com raiva. Porque assim, vamos dizer a seguir aqui, resignação dinâmica. O espírita, dizem, o espírita é masoquista, não. O espírita não é masoquista. Ele não gosta de sofrer, mas ele vai entender o porquê do sofrimento e ele vai trabalhar para se libertar, para ir na raiz do sofrimento. Então, essa é a proposta do Espiritismo, que eu tenho que me conhecer. Equilíbrio mental e moral diante do sofrimento.
Como que eu vou adquirir, eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, como que eu vou ter esse equilíbrio mental e moral? Através da prece, da oração, daquele diálogo, aquela conversa com Deus. Porque Deus e Jesus, os bons espíritos, vêm em nosso socorro. Eles não vão fazer com que esse sofrimento desapareça da minha vida, porque eu tenho que passar por isso. O sofrimento é para que eu desenvolva potencialidades latentes dentro de mim. Mas eles vêm me dar força, vêm de coragem, vêm dar bom ânimo. Tem pessoas que falam, meu Deus, estou passando por esse sofrimento, mas eu estou assim com uma coragem, com uma força, com um bom ânimo. Por quê? Porque eles vêm em nosso socorro. Através da meditação, tem que me conhecer, saber quem eu sou, quais os momentos que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, como que eu ajo, por que eu sinto inveja. E a importância da meditação em nossas vidas. Acho que eu tenho que voltar aqui. O sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Então, quando um desaparece, o outro aparece. Então, se eu não busco amar, eu não vou conseguir amar como Jesus nos ama. Ele é um espírito que já passou pela evolução, já evoluiu. Mas eu tenho que ter uma proposta na minha vida de amar. Puxa vida, eu não vou com a cara dessa pessoa, mas eu vou tentar amar ela. Só essa palavra, amor, ela liberta, ela desenvolve, qual seria a palavra, energias dentro de mim. Então, quando eu me proponho a amar, algo acontece dentro de mim. Vamos imaginar que eu tenho que secar uma louça. Eu vou com uma raiva para secar aquela louça, eu quebro aqueles pratos, porque eu estou com raiva. Não, eu vou fazer isso aqui com amor. O que vai acontecer? Muda. Então, colocar amor no que eu faço. Porque a comida da mãe é a comida mais gostosa do mundo. Porque mãe, ela coloca amor naquela comida. Se a gente vai fazer aquela comida com raiva, porque tem que fazer essa comida para essa gente hoje, aquela comida fica horrível. E às vezes é um feijãozinho com arroz ali, e aquele feijão está uma delícia. Mas o que você colocou nessa comida? É uma delícia essa comida. E a pessoa colocou amor. Então, se propor a amar. Eu quero amar, então eu consigo, né? Começa esse processo do amor ideal. Análise do sofrimento. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Então, o Siddhartha Gautama, que é o Buda, saiu para meditar com seus discípulos e ele chegou à conclusão que seria o quê? Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Né? Nem aquela austeridade, nem a devassidão. Aquela coisa do meio. O caminho do meio. E qual seria esse caminho do meio? Segundo suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob três formas diferentes. Então, vamos ver quais são as formas. O sofrimento do sofrimento. Então, o sofrimento, já estou passando por uma dor, por uma dificuldade. E eu acabo aumentando essa dor, essa dificuldade. Tem pessoas que não têm psicologicamente são mais fracas, algumas acabam caindo se exaltam, né? Outras caem numa depressão, pior ainda. Então, eu estou passando por um sofrimento, tem pessoas que nós devemos enfrentar aquela dificuldade, né, com coragem, com bom ânimo, tem um diagnóstico ali de um câncer, um diagnóstico ruim, essa pessoa ela enfrenta, vai, faz o tratamento, está animada, e tem outras que se jogam numa cama e ficam lá. Esse é o sofrimento do sofrimento. Qual delas terá a possibilidade, né, de uma sobrevida? Com certeza aquela que resolveu encarar com otimismo, com força e com coragem. Então, o sofrimento que o sofrimento gera é muito sério. A pessoa, às vezes, ela foi traída. E ela fala daquele assunto, ela comenta aquele assunto, ela pensa naquele assunto, ela não consegue, ela vai aumentar aquele sofrimento. O sofrimento só seria a traição. Só a traição, que é uma coisa terrível, mas é. E ela está recebendo, né? Realmente está na lei de ação e reação. Só acontece conosco que a gente merece. Mas o que ela tem que focar? Naquela traição. Tentar resolver aquela traição. Mas não, ela vai aumentando aquele sofrimento. Então, o Buda colocou que o pior ainda é o sofrimento que o sofrimento gera. Às vezes a coisa não é nem tão grande, mas a pessoa aumenta aquele sofrimento. Nós podemos encontrar duas pessoas passando pelo mesmo sofrimento.
Mas umas estão ali, deprimidas, com raiva do mundo, com ódio do mundo, né? Então, a situação dela é terrível. E a outra não, está com coragem, com bom ânimo. Por quê? Porque ela não está passando do sofrimento, né? O sofrimento do sofrimento. Aí ele colocava, o que mais aqui? O sofrimento da impermanência. Ah, nós sofremos muito pela impermanência. Acabamos, muitas vezes, nos endividando, por adquirir bens materiais, porque nós temos que ter aqueles bens materiais. Então, nós sofremos dessa impermanência. Sofremos para manter os nossos bens materiais, o nosso carro, nossa casa. Acabamos também, novamente, caindo em dívidas, porque nós estamos sofrendo por essa impermanência. Algo que vai, é que nem palha no fogo, esfumaça, vai passar. Então, esse é o sofrimento da impermanência. E ainda vai acontecer que nós também sofremos porque nós adquirimos vícios, que um dia vai ter que passar. É o vício da droga, é o vício do álcool, são vícios que nós carregamos conosco. É o vício da bebida, do fumo. Então, são sofrimentos da impermanência. Nós queríamos aproveitar aqueles prazeres ali, mas eles estão nos causando um sofrimento. Essa vida que nós estamos levando. E tem esse sofrimento colocado por Buda, sofrimento resultante do condicionamento. Essa vida social que nós temos, esse condicionamento, das conversas chulas, de baixo padrão, das fofocas, da maledicência, são condicionamentos que nós carregamos conosco. Nós nem nos damos conta. Uma festa às vezes não acontece assim, ninguém quer sair primeiro. Porque, vão ficar falando de mim. Então, vão todo mundo embora. Imagine só a situação que acontece. Mas são condicionamentos da vida, das noitadas, dos abusos. E esses condicionamentos trazem sofrimento para a nossa vida. E a origem do sofrimento? Apresenta-se por meio de condições internas e externas. Então, nós vamos entender, essas internas são aqueles sofrimentos que nós já trazemos conosco, que já está no nosso mapa evolutivo. Nós nos comprometemos na outra vida, está lá marcado no nosso perispírito, aqueles sofrimentos que nós trazemos conosco. E as externas são esses sofrimentos que nós adquirimos, pelo nosso modo de ser, nosso modo de agir. Os sofrimentos humanos de natureza kármicas podem apresentar-se sobre dois aspectos que se completam, provação e expiação. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a provação e expiação. As provações, requerida ou proposta por guias espirituais. Então, lá os guias fazem uma análise da nossa ficha evolutiva e propõem para nós os sofrimentos. Não tem um ditado assim que Deus dá a cruz conforme a gente consegue carregar? É assim mesmo. Às vezes a gente pode pedir no mundo espiritual, eu quero passar por isso, por isso e por aquilo. Não. Você só vai dar conta desse sofrimento, dessas provações. E chega aqui no momento da provação, meu Deus, o que eu fiz para Deus? Por que eu estou passando por isso? São provações que os espíritos nos propõem. Provações, vamos passar por provas. Apresentam-se como tendências, então tem tendência para isso, para aquilo, aptidões, limitações e possibilidades sob o seu controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero. Essa dor está terrível, essa provação. Mas os espíritos sabem que as dores, as provações que nós passamos são dores suportáveis. Porque nós temos que passar por provações para desenvolver as nossas aptidões latentes dentro de nós, para que brilhe a nossa luz. Porque se a gente tem essa vidinha, assim, esse marasmo, a gente não se mexe, porque a gente quer se acomodar, A vida está tão boa. Vem uma dificuldade, um problema, é uma provação. Para que a gente está resgatando, isso não é somente resgate, mas para desenvolver essas potencialidades internas que nós temos dentro de nós. Esse amor, esse sentimento, esse perdão, essa compreensão, essa mansidão, todas as virtudes estão aqui dentro de nós. Aí a provação chegou, a gente fica ali reclamando, que diz, Buda, sofrimento. Não.
Nós conseguimos passar por aquele sofrimento, nós temos essa capacidade, esse potencial interno para passar por esse sofrimento. Provações se manifestam de maneira suave, lenificadora, sem caráter punitivo, educam de forma consciente. Então, né, a provação é para que a gente se eduque. A gente passa uma dificuldade, aí eu penso assim, né, depois que eu passei, o que eu aprendi com isso? Que lição que eu posso tirar? Tem pessoas que dizem assim, se eu tivesse toda essa experiência com os meus 20 anos, seria muito bom, mas você ia ser um jovem muito chato, ninguém ia querer conviver com você. Com certeza, ter toda essa experiência. Não, a experiência, né, vem com a vida. E aí eu vou aproveitar a outra encarnação. Olha que maravilhosa é a doutrina espírita. Toda essa experiência que eu estou adquirindo hoje, né, que eu estou amadurecendo, que eu estou aprendendo com a vida, essas provações que eu estou sabendo aproveitar, esses sofrimentos, são experiências. E eu estou amadurecendo, eu vou aproveitar na outra vida, na outra encarnação. Tem um jovenzinho que eles são meio chatinhos, já nascem, né? São mais evoluidinhos, assim, né? Eles são mais evoluídos que outros. Mas a gente aproveita. Então a aprovação não é punitivo, é para educar a gente. E nós vamos nos educar. As expiações são impostas, irrecusáveis, que constituem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então vamos pegar uma pessoa aí, né, que cometeu um crime, é o réu primário. O que acontece no Código Civil? Ela vai sofrer ali uma punição, uma sanção ali, mas não vai acontecer. Ela pode ter feito um crime bem terrível, mas ela é o réu primário. Ela é o réu primário, é a primeira vez que está fazendo aquilo. Então a punição dela é leve. Agora, se ela reincidir no erro, né, ela vai sofrer um pouquinho mais, vai pagar umas multas, umas horas de trabalho social, umas cestas básicas, porque ela reincidiu no erro. Agora, se novamente ela reincidir no erro, ela vai ficar encarcerada, fechada ali. É o mesmo que acontece com as expiações. Aqueles espíritos estão ali, encarcerados naquele corpo ali. Porque reincidiram no erro. Nessa vida eles estão ali, nessa situação. Encarceramentos nas paresias, limitações orgânicas e mentais, paralisias, certos tipos de loucura, cânceres, enfermidades degenerativas. Quem são esses que estão nessa situação? São aqueles suicidas, né, premeditados, aqueles homicidas terríveis, aqueles que vendem o prazer, os traficantes, os que vendem álcool, os que negociam, né, os corpos, esses que estão ali encarcerados naqueles corpos físicos, essa situação terrível. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, então, as provações, a pessoa está reparando um erro. As expiações apenas resultam em equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então, aquela pessoa lá deu um tiro na cabeça, destruiu seu cérebro, cerebelo, todos os órgãos ali. Ele não somente destruiu o seu corpo físico, mas destruiu o seu perispírito. Na outra encarnação, ele tem que vir ali, voltar ali para o quê? Para restaurar o reequilíbrio do seu perispírito. Ele se jogou num trem, embaixo de um ônibus, ele destruiu o seu corpo físico, despedaçou. Ele volta na outra vida ali para restaurar o equilíbrio. Ele é aquela pessoa que está vendendo drogas, né? Vende bebida numa vida, droga, outra vida vai ficar ali encarcerado no corpo físico para que ele não faça mais isso. Então, essa é a situação, né, desses espíritos. E ali fala também, eu não comentei, que de repente a pessoa tenha na memória do suicida, o personagem principal, ele se matou porque ele ficou cego. Ele não aceitou a aprovação da cegueira, se matou. Aí ele vai passar novamente em outra vida por essa prova, né? Ele vai ter que primeiro reconstituir, né? Restaurar o equilíbrio, e na outra vida ele vai ser o delituoso, será conduzido à situação em que se encontrava. Então ele novamente vai passar por essa prova, que é a cegueira.
Então, pensemos a respeito disso. E também tem a Memória do Suicida, ele fala assim, nesse livro, da Ivone Pereira, ela que psicografou, que sempre que a gente vê uma pessoa nessa situação, né, um deficiente, nós devemos fazer uma prece, uma oração por esses nossos irmãos que estão nesse estado, ali encarcerados naquele corpo físico. Agora eu falei, né, o tempo todo a respeito do sofrimento, da dor, a origem. Agora vamos ver a cessação do sofrimento. Tem como fazer com que o sofrimento cesse em nossa vida e acabe em nossas vidas. Imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las. Então, eu vou lá, né, na origem do meu sofrimento. Como que esse sofrimento teve origem na minha vida? Será que eu não fui responsável? Eu vou analisar aquele sofrimento. Por isso que anteriormente nós falamos a respeito da meditação. Olhar para aquele sofrimento, abraçar aquele sofrimento, aceitar aquele sofrimento e trabalhar aquele sofrimento. Vou trabalhar aquela dor com entendimento, compreensão, que eu tenho que passar por isso. Isso é bom para a minha evolução. Eu estou recebendo de volta somente o que realmente eu já fiz um dia. Aquela pessoa que me magoou, que me traiu, né? E que fez N coisas contra mim, ela é só um instrumento da justiça divina. Tem que ter a humildade, o entendimento, que é muito humilde, tem que ter muita humildade para dizer, realmente eu tenho que passar por isso, eu mereço isso. O que eu estou aprendendo com isso? Muitas vezes o nosso orgulho não deixa esse entendimento, essa compreensão. A educação dos pensamentos, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas. A educação do pensamento. Joana de Ângeles sempre fala, nos seus livros, sempre tem nos falado, a respeito da força do pensamento. A senhora Schubert também tem até um livro, Os Poderes da Mente. Ela fala que o pensamento é matéria. A Sueli fala desse livro que um dia nós, com o pensamento, vamos acender essa lâmpada. O pensamento, ele se materializa. Então, vigiar os pensamentos. Ter pensamentos positivos. Tem pessoas que dizem assim, eu penso numa coisa ruim, essa coisa me acontece. Mas a gente só pensa em coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Então, Joana sempre fala, eu sou paz, eu sou luz, sou saúde, eu não tenho o que fazer, eu vou pensando isso, vou caminhando, vou rezando, educar os pensamentos. A disciplina dos hábitos. Eu tenho que me disciplinar, eu tenho que fazer leituras edificantes, eu preciso meditar, eu tenho que me conhecer, eu conheço o outro, mas eu não me conheço. Quem sou eu de verdade? Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto inveja? Por que eu sinto ciúme? Eu tenho que me conhecer realmente. E a segurança das metas. O que eu quero para a minha vida? 2018 está começando. Qual a minha meta para a minha vida? Qual o meu objetivo? Como espírito imortal, não estamos falando de bens materiais. O que eu quero para mim, para a minha pessoa como espírito imortal? Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, mas o que eu estou fazendo por isso? A gente deseja, né, para o outro, porque você tenha paz, alegria nesse ano que se inicia, muito amor. Mas eu estou fazendo o que para ter isso? Novamente eu volto, a doutrina espírita dá o caminho, ela mostra o caminho. Não basta somente assistir uma exposição. O importante é se curvar diante dos livros, fazer leituras espíritas, estudar, né, na casa espírita para ter, né, esse entendimento, essa compreensão. Falhou aqui? Será que eu mexi? Acho que eles querem que eu acabe. Os espíritas já estão... Você podia dar clicar aí? Opa! Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia. Enquanto a pessoa está sofrendo, ela não está se corrompendo, se perdendo. Então, às vezes, a melhor terapia é o sofrimento. Eu conheço uma pessoa que ela estava lá louca para separar do marido, e o marido era ruim, N situação. E quando ela se separou do marido, ela acabou se perdendo. Não que traiu, não a vida, né, sexual, mas em outro campo. O marido ainda dava uma regrada, uma cuidado das finanças ali. Então, às vezes, ela estava sofrendo naquele casamento, para ela era a melhor coisa ainda. Não que o marido batesse,
mas era uma pessoa difícil de conviver. Mas então, às vezes, o sofrimento é a melhor coisa ainda. Educar a mente disciplinando a vontade. Então, educar os nossos pensamentos, disciplinar a nossa vontade. Ah, mas eu quero. Querer, os espíritos dizem, querer não é só dos lábios. Tem que ter vontade realmente. E a vontade é algo que está dentro de nós. O amor recomendado por Jesus. Então, tentar amar, que eu já falei, até me adiantei. Tentar amar. Amar as coisas, amar as pessoas, fazer as coisas com amor. Perdão das ofensas. Perdão das ofensas não é esquecer. Porque, graças a Deus, nós não temos Alzheimer. Mas como que eu consegui perdoar aquela pessoa? Ah, quando eu fico feliz, quando ela está bem. Agora, quando eu sei que aquela pessoa lá que fez o mal, né, que me deixou magoada, ressentida, está passando por dificuldade, está sofrendo, aquilo me dá um prazer, eu não perdoei. Então, eu tenho a dimensão, como que eu posso ter, né, mensurar o meu perdão, quando eu quero bem. Que aquela pessoa venha a ser feliz, esteja bem. Esse é o perdão verdadeiro. Arrependimento acompanhado de ação reparadora. Não adianta só se arrepender. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que reparar. Tem pessoas que dizem, eu não tratei minha mãe, eu estou tão arrependida, ela foi, né, desencarnou. Então vai lá no asilo, cuidar de um velho, passar um momento com uma pessoa idosa, tratá-la com carinho e com amor. Então sempre reparar. Tem mulheres que fazem aborto e elas passam a vida arrependidas. Não, vai numa PAI, fazer um trabalho voluntário. Aí é uma forma de reparar o erro. Auto-perdão. Se nós fôssemos espíritos perfeitos, não erraríamos, mas nós não somos perfeitos. Então, ter a humildade assim, eu errei, mas eu errei ainda por imaturidade. Né? Se perdoar realmente, a importância do auto-perdão. Devemos nos perdoar. E para encerrar, a cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando erradicada a sua causa. Desaparecem os naturais fenômenos de consequências. Então, a cessação do sofrimento dá-se quando erradicada a causa. Então, eu vou lá na causa do sofrimento. Estou sofrendo, por quê? Na sua origem, e vou trabalhar aquele sofrimento. E vou amar aquele sofrimento, porque aquele sofrimento, né, apareceu na minha vida como um processo da minha evolução, da minha melhora íntima, da minha transformação moral. Então era isso por hoje, que Deus nos abençoe e nos ilumine.